das cavidades do coração, na aurícula esquerda, ventrículo esquerdo, que quando há situações de arritmias, tipo fibrilação auricular, o sangue torna-se, os batimentos cardíacos tornam-se muito caóticos e o sangue torna-se pastoso ali. Mais espesso, não é? Sim, muito espesso, e pode ser, se libertar um bocadinho desta pasta de sangue e se entrar numa artéria, pode chegar num sítio onde não passa, entopa a artéria ali neste sítio. E então pode-se instalar também um quadro de AVC. Este AVC é chamado um AVC cardioembólico, porque é através de um tromboembolismo que veio do coração. E pode ser devido às doenças ateroscleróticas das artérias carótidas, que pode também causar a mesma situação. Depois, há outro tipo de AVC que é chamado AVC hemorrágico, onde é causado por tensão arterial muito elevada, que pode causar aumento de pressão arterial ao nível cerebral e causar ruptura de uma artéria. Ou então pode ser um aneurisma que existe dentro dessa artéria. Aneurisma, ou seja, é uma situação em que uma parte de um vaso sanguíneo pode ser muito mole e criar tipo um balão. E este balão, por alguma razão, ou seja, aumento da pressão arterial, pode romper e causar um AVC hemorrágico. Ou seja, o AVC pode ser por isquemia, bloqueio de uma determinada zona da artéria e o sangue deixa de passar e deixa de irrigar uma determinada zona do cérebro. Ou então porque a artéria rompeu e a pessoa sangra. O sangue sai fora do seu leito vascular normal e inunda o cérebro e deixa de... E nesse caso o que acontece, doutor? Que horror! A pessoa pode começar a ter diminuição da sensibilidade na face, oposto ao quadro clínico, pode ter uma parestesia ou diminuição da força no braço e na perna, ou na perna do mesmo lado. Pode ter alteração da visão, pode ter tonturas com desequilíbrio da marcha. A pessoa pode ter desvio da comissura labial para o lado oposto. Ou seja, a face ir para outro lado. Para outro lado. Então, quando a pessoa tem um quadro semelhante a este tipo, é porque está a fazer um AVC. Outros sintomas que podemos notar é início de uma dor de cabeça de forma súbita, muitas vezes acompanhada de vômitos, sem razão aparente. E quando há uma situação também dessa, temos que suspeitar de AVC. Então, vamos ver se eu percebi. Quando a pessoa, por exemplo, tem esse tipo de AVC que inunda o cérebro com sangue, a pessoa não tem logo um desmaio ou entrar em coma ou ter de ir parar ao hospital. É um processo pode desmaiar. Amoroso. Depende da área do cérebro afetado. Se for uma área grande, pode desmaiar, claro. Mas também pode não desmaiar, apenas ter a tal dor de cabeça que referiu. Sim, pode não desmaiar. Pode até chegar ao hospital consciente, com os sintomas de cefaleias intensas, muito, dor de cabeça intensa, vômitos. Doutor, e aquilo que estávamos a falar há bocado, que eu toquei no ponto de poder haver a paragem, não sei se é assim que se diz, mas uma parte do cérebro ficar afetada e sem movimentos. Quando é que isso acontece? Em que tipo de AVC dos que referiu? São nelas todas. Os isquêmicos, sobretudo. Os isquêmicos, mesmo os hemorrágicos, pode acontecer, porque isso vai depender da artéria onde a situação... E nesse caso, qual é o tipo de tratamento? Quando uma parte do cérebro fica parada, sem exercer movimentos? Depende do tipo do AVC que a pessoa faz.
Por isso eu tive atenção em falar dos AVC isquémicos e hemorrágicos. Se for um AVC isquémico, se a pessoa tiver o cuidado de chegar ao hospital nas primeiras 3 horas, há fármacos chamados trombolíticos, que são mesmo para evitar esse tipo de situações. infundidas, injetadas nas veias das pessoas, que vão dissolver esses coágulos Mas e isso voltam. só apenas nas primeiras horas. A janela ideal para resolver essa situação costuma ser até 3 horas. Isso é muito pouco, doutor. Pois, por isso as pessoas têm que ter esse cuidado de chegarem a tempo ao serviço de urgência para poderem ser tratadas o mais depressa possível, para permitir que recuperem posteriormente com o mínimo de sequelas possível. Pois. Agora, se for hemorrágico, aí já é um bocado complicado. Tem que se fazer exames complementares para tentar esclarecer e ver se dá para ser operado ou não. Se dá para operar, os neurocirurgiões tomam conta do paciente e é submetido a uma intervenção cirúrgica. Por exemplo, nos casos da paralisia facial, de uma parte da face ficar paralisada quando há um AVC, que tipo de tratamento a pessoa pode recorrer? Então, a pessoa é internada, faz tratamentos com outros fármacos, com heparinas, com aspirinas. Sim, sim. Depois é submetido à fisioterapia para ajudar a recuperar alguma das funções que se pode perder nesse tipo de situações. É sobretudo a fisioterapia, portanto, não é? Fisioterapia, sim, fisioterapia para a recuperação da força, fisioterapia para a recuperação da fala, para recuperar fisioterapia para recuperar os movimentos. Sim, sim. E claro, a pessoa também tem que depois ver como vai ter que prosseguir com a sua própria conduta de vida, controlar bem os seus fatores de risco e cumprir bem a medicação que será prescrito, nomeadamente a aspirina, que é o fármaco com larga experiência, bem conhecida, que ajudam a prevenir, portanto, recorrências desse tipo de situações. Explique-nos que diferenças há entre um infarto e um AVC? Um infarto é a mesma coisa um AVC. Ou seja, no AVC, em que as células da zona da artéria que ficou afetada, essas células, quando a pessoa não chegar a tempo e não for tratada a tempo, essas células morrem. É dito que ficou com infarto. E como é que uma pessoa pode sobreviver quando tem esse tipo de problemas? Isso depende da gravidade da situação. Há quem consegue recuperar. Recupera-se totalmente? Pode-se recuperar totalmente? Por exemplo, a fala ou o facto de estar paralisado? Depende da dimensão do problema. Da afecção que a pessoa apanhou. Sim. Se for uma zona pouco extensa e que tenha chegado a tempo, e se não tem outras patologias graves, tipo diabetes, muitas das vezes estas pessoas acabam por recuperar totalmente. E continuam a fazer a vida delas normal. Mas pode vir a ter outro? Pode. As pessoas que têm AVC normalmente têm tendência a voltar a ter. Por quê, doutor? Isso já foi tratado? Porque os próprios fatores de risco que a pessoa tem, a tendência do organismo da pessoa em criar aquelas complicações, não alteram. A pessoa tem que ter muito cuidado de controlar bem os seus fatores de risco, evitar determinados tipos de situações, tipo abandonar o tabagismo, evitar o excesso de sal na comida, para não ter tensão arterial elevada, tomar a medicação prescrita pelos médicos, nomeadamente a aspirina,
para prevenir que isto volte a acontecer. Doutor, o que é uma arritmia? A arritmia é um trabalho caótico, ou seja, contração de uma forma descoordenada do músculo do coração, e podendo desta forma deixar de bombear a quantidade de sangue necessária para manter bem a irrigação dos órgãos vitais. Existem a fibrilação auricular, flutter auricular, taquicardia ventricular, flutter ventricular, existe ainda taquicardia supraventricular, em que o coração bate de uma maneira muito acelerada e as pessoas sentem o coração delas a baterem de uma maneira desordenada. Portanto, devem se dirigir ao hospital, chegam ao hospital, são auscultados, os médicos chegam à conclusão que tem uma arritmia, façam um eletrocardiograma e pode-se confirmar qual destas arritmias que acabei de enumerar. Ok. Doutor, muito obrigado pela sua presença hoje cá no nosso programa. Esperamos vê-lo numa outra altura a falar sobre um outro tema. Sim, senhor. Obrigado, eu. Se pretende saber mais do seu programa sobre saúde, visite o nosso blog ou reveja com calma o programa de hoje e os anteriores no YouTube. Mas para já, aproveite para tirar alguns apontamentos sobre doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares afetam o coração, o aparelho circulatório e os vasos sanguíneos. São elas a angina de peito, o infarto do miocárdio, as arritmias e também os acidentes vasculares cerebrais. O chamado AVC ocorre quando há uma interrupção súbita de circulação sanguínea numa das artérias do cérebro. O tabaco e o stress, a diabetes, o colesterol, a hipertensão arterial e uma alimentação inadequada são alguns dos fatores de risco que podem levar a estas doenças. É essencial estar atento aos sintomas. Uma dor de cabeça súbita, tonturas e vômitos acompanhados de desmaios podem levar a graves sequelas, como a diminuição da força dos membros, alterações na visão, paralisação e desvio da face para um dos lados. As doenças cardiovasculares podem ser prevenidas. Esteja atento a estes sinais e consulte um médico. Um diagnóstico precoce pode contribuir para uma vida mais saudável. Este Viva Saúde está a chegar ao fim, mas já sabe, pode sempre continuar ligado a nós no YouTube, no Facebook ou no nosso blog, onde temos à disposição fotografias do making of, informações sobre convidados e temas e garanto-lhe muito mais. Para que não sinta muito a nossa falta, vou deixá-lo com alguém especial. Até à próxima, viva bem, viva saúde! Uma das coisas mais importantes para a nossa saúde é o descanso. Durma 8 horas e o seu corpo agradece.